Essa aula de hoje ela é um pouco teórica, tá? Ela não tem nada de muitos cálculos, tá? Eu fiquei um pouco preocupado, tá? Porque nesse feriadão, apesar da gente não ter tido aula, né, na segunda-feira, conforme eu tinha avisado, eu deixei uma tarefa, dei uns exercícios e só um aluno fez, né? Temos 35 alunos matriculados nessa disciplina, tá? E quanto ao último e-mail, né, o aviso que eu mandei aí, mandei um aviso solicitando que vocês fechem a tarefa sendo presencial 1, que é jogar um joguinho ali. Faz até o dia 20, né? Até sábado. Seria sábado até as 23h59. Mas é o ideal que vocês acabem o quanto antes para eu poder dar um feedback, né? Ver como é que tá os resultados de vocês, se estão conseguindo fazer as conversões direitinho, que é a ideia do jogo. Tá. Alguém tá com o áudio aberto aí, fazendo alguns barulhos, por favor, feche o microfone. Não faz mal que eu tenha conseguido só 10.000 pontos, mas igual tem que tirar o print da tela, né? E o ideal é fazer com que vocês, se não conseguiram, é o que chegaram mais próximo, né? Então, a ideia principal é essa. Bom, então, voltando à aula, tá, pessoal? Como eu falei, a aula hoje é um pouco mais teórica, tranquila, então não tem nada de muito complicado. A ideia é a gente falar um pouco da evolução histórica, né, dos computadores, as gerações de computadores, né, e um pequeno resumo, tá? E algumas sugestões também, né? Se alguns filmes interessantes, alguns vídeos interessantes no YouTube também. Então, para vocês terem uma ideia, né, a nossa primeira máquina de calcular pensante é o ser humano, né? Então, né, antigamente, né, a gente tinha, digamos assim, o ofício, né, de quem era matemático ou de quem era, né, calculista, né, digamos assim, e trabalhava conforme trabalha hoje o computador, né? Então, a função unicamente né, da pessoa, né, o emprego, o ofício na época, era realizar cálculos, né? Então, a ideia, né, por esse motivo, se assemelha atualmente ao nome, né, do computador, né, só que fazia a computação, né, dos dados. Então, repare, né, isso aqui é uma divisão de computação, né, e uma seção de computação, ou seja, o pessoal que trabalhava com máquinas aí de calcular, né, então, para auxiliar, né, e alguns departamentos de grandes empresas, não só empresas da área financeira, mas também empresas que inventavam, né, e faziam cálculos e estimativas, né, tipo a NASA, né, que tentava calcular o quanto ia gastar de combustível, quanto seria o tempo que ia levar, né, para de subida até atingir a estratosfera, assim, enfim, né, todos aqueles cálculos relacionados, né, a corrida, né, aeroespacial. Então, houveram muitas pessoas que trabalharam, né, nesse ofício, pessoas eram selecionadas para esse ofício, né? Então, a pessoa que estava acostumada a trabalhar dessa forma. Assim como, né, muitas pessoas trabalhavam antigamente, né, acho que vocês devem ter tido contato ainda, né, com caixas que ficavam digitando o preço de tudo, né, que tu comprava, coisas do gênero. Então, era um ofício meio similar, né? Mas obviamente, em alguns casos era um ofício mais avançado, né? Então aqui mostra também, né, na história, que existiu uma equipe de mulheres talentosas, né, lá por 1936, e elas eram conhecidas como computadores, né, ou computadores, né, e elas eram responsáveis pelas análises numéricas, janela de lançamento, trajetórias, consumo de combustível e outros detalhes aí para o programa espacial dos Estados Unidos, né? Ou seja, existe até um filme, né, chamado Hidden Figures, aí eu recomendo esse filme, um filme que mostra, né, que algumas dessas mulheres talentosas, né, elas ficavam isoladas, né, separadas da divisão, né, dos homens, né, enfim, mas elas faziam um trabalho, digamos, que não era tão visível, digamos assim, né? Então é interessante, né, o filme, para quem tiver tempo aí para assistir, né?
Então, o que que acaba acontecendo, né, pessoal? A gente vai falar um pouquinho, né, das primeiras, digamos assim, calculadoras automáticas, né, que seriam as primeiras máquinas de realizar a computação, né, não um computador eletrônico, né, eletroeletrônico, digamos assim, atualmente, né, mas sim as primeiras máquinas que eram consideradas máquinas de calcular automáticas, mas elas eram mecânicas, né? Então elas realizavam contas através de engrenagens, né? Através de acoplamentos mecânicos, tá? Então a primeira máquina aí foi criada em 1642, tá? Pelo matemático físico francês, né? Ele era filósofo também, né? O Blaise Pascal, né? Então, todo mundo acaba conhecendo ele mais por Pascal, né? O nome da máquina automática era o Pascaline, né? Ou Pascaline, algo do gênero, né? Então, o que que acaba acontecendo? Ela realizava somente somas e subtrações, né? Transferência automática de vai 1, ou seja, né? Aquilo que a gente faz, né? De passar o vai 1 para a próxima casa decimal, né? Ou seja, saiu das dezenas, vai para centenas e assim por diante, né, das centenas vai para milhares. A máquina era totalmente mecânica, usava engrenagens, e essas engrenagens eram acionadas por uma alavanca. Né? Então, a gente tinha que dar meio que uma volta, né, nessa manivela para realizar uma operação. Então, uma alavanca de acionamento. Bom, então a máquina tem, né, um elemento essencial, né, que é uma roda dentada, constituída por 10 dentes, né, onde cada dente correspondia a um algarismo, né? Então, ou seja, de 0 a 9, né? A gente trabalha sempre com números decimais, né? Foi, digamos, automatizado a trabalhar dessa forma, né? Na matemática que a gente viu no primeiro e segundo grau. E a ideia é que, né, a roda diretamente correspondia, né, como a gente está acostumado, né? Unidades, depois dezenas, centenas, né? E quanto mais à esquerda, maior a casa. Então, e assim sucessivamente. Então, tá aí a máquina, né, inventada por Pascal. Então, reparem, né, que isso aí está no museu em Paris, né, provavelmente no Louvre, ou em algum lugar, no Museu de Ciências, talvez. Então, a ideia principal é que vocês só conheçam essas máquinas. Logo em seguida, né, reparem que não tem muita diferença, né, uns 30 anos depois, aproximadamente, Gottfried Wilhelm Leibniz, né, foi o cara que melhorou essa máquina. Então, ele ficou conhecido por Leibniz, tá? Deve ser o sobrenome alemão dele, parece ser alemão. Então, ele criou a primeira calculadora que realizava não só adição e subtração, mas também multiplicação, divisão e raiz quadrada. Então, ela também realizava raiz quadrada. É uma máquina totalmente mecânica, similar ao Pascaline, né, que a gente viu ali, né, e ela foi melhorada para resolver, né, digamos, algumas operações que o Pascal não tinha previsto, né, assim como porque eram necessários novos mecanismos, né, para multiplicação e divisão. Então, aqui está a máquina, né, reparem que realmente parece uma evolução, né, da máquina do Pascal, né? Reparem que ela tem uma manivela ali, provavelmente, né? Se tu rodar num sentido, tu realiza a operação de, né? Por exemplo, soma ou multiplicação. E se tu rodar no sentido contrário, né? Provavelmente tu faz a subtração ou a divisão, né? Então, geralmente era assim que acabava acontecendo. Então, né, reparem, né, que a máquina foi melhorada, mas ainda estamos falando de uma máquina totalmente mecânica, tá? Não reparem que a imagem está meio ruim, né? Porque eu não consegui uma imagem de alta definição, né? Dessa máquina, né? Ela está também provavelmente em algum museu. Bom, então, né? Reparem que agora a gente tem, né? Um grande salto aí, quase 150 anos, né? Quando o Charles Babbage, ele criou um projeto, né? Que visava realizar funções matemáticas de diversas naturezas, né? Logaritmo, seno, cosseno, né? Trigonometria em geral, tangente, enfim, cotangente e assim por diante. Então, a ideia principal do projeto é que essa máquina, né? Seria uma máquina de diferenças ou uma máquina diferencial. Então, ela realizava, né, quais são as características dela? Ela realizava uma avaliação polinomial por diferenças finitas, né? Então, ele acabou não conseguindo concluir essa máquina, né, devido aos problemas com as tecnologias
disponíveis, né, mas ele conseguiu ainda realizar somas e algumas outras funções que ainda eram úteis. Então, a máquina também era mecânica, né, pessoal? Então, essa máquina, ela foi inventada e acabou não sendo, não atingindo todos os objetivos, né, de cálculo para a qual. Então, reparem que é uma máquina já bem maior do que as anteriores, devido a ela tentar realizar outras funções, né? E também por ser uma máquina totalmente mecânica, também não me desculpem por não ter conseguido uma imagem melhor, né, mas é o que a gente acaba achando na internet. O mesmo, né, Charles Babbage, ele tentou melhorar, né, essa então, mais para frente, capaz que deve ter uns 11 anos, né, acho que, de 23 para 34, né, então tem 11 anos de diferença, ele tentou uma nova tentativa, né, de criar um novo projeto, né, chamada máquina analítica. Então, a ideia principal é que teria módulos de armazenamento, né, uma unidade para armazenar e uma unidade para operar, realizar as 4 operações aritméticas básicas, né, soma, subtração, divisão, multiplicação. A entrada de dados seria através de cartões perfurados, ou seja, né, realizar a computação em cima de dados fornecidos por um cartão. Ela era programável, né, então, conseguia fazer uma pequena linguagem de montagem, né, para dizer qual é a operação que tu vai realizar, enfim, né, quais são as operações que tu vai realizar, caso seja mais de um, né, quais são os números de entrada, os números, né, que vão realizar as operações, né, estão envolvidos com as operações. Né. Então, reparem, né, que aqui a Augusta Ada Byron, né, ela era uma assistente, né, do Charles Babbage, e ela começou a criar, né, a máquina e auxiliar e a programar, né, criar os primeiros programas com cartões perfurados, né, então ela é considerada, né, como sendo a primeira programadora mulher, né, da história, e por esses problemas técnicos também, né, a invenção não foi 100% concluída, né, então a gente apesar, né, da máquina não ter sido concluída, né, a gente tem algumas importantes, digamos assim, conceitos, né, que foram introduzidos, né, pelo projeto da máquina analítica. Então, uma coisa que a gente vai usar para arquiteturas, né, arquitetura de computadores, é a noção, né, o conceito de entrada e saída de dados, o conceito de processamento de dados, ou seja, de execução de operação em cima desses dados, e depois o conceito de armazenamento desses dados, né, que nos primórdios tudo isso era feito através de cartão perfurado. Então, a entrada de dados era cartão perfurado, o processamento de dados era feito de forma mecânica, né, e o armazenamento de dados também era feito através de cartão perfurado. Perdão. Bom, então, outros conceitos que foram importantes, né, são produzidos, digamos, introduzidos pela Ada, né, então, são alguns conceitos de programação, ou seja, os nossos laços, né, ou também conhecidos como loops, né, vocês devem estar vendo isso na disciplina de algoritmos, né, laços de repetição, repita, while, enfim. Então, for, né, que é o principal laço contado, né, vocês vão aprender. Também as subrrotinas, ou seja, as funções, né, e procedimentos que foram criados, introduzidos por ela, e também os desvios condicionais, que isso também vocês já devem estar vendo na disciplina aí de algoritmos, né, if, else, ou se não, né, não sei como vocês estão aprendendo lá. Mas a ideia principal, né, é que nesse início de máquina analítica foram criados esses conceitos, né. Então, a máquina analítica aqui, né, ela aumentou de tamanho, essa nova máquina, também não ficou 100% concluída, mas reparem que a complexidade mecânica dela devia ser um horror, né? Para operar isso, o cara devia ter que ficar uma semana aprendendo como é que se operava. Então, é complicado, né? Aquelas coisas que os inventores que acabam entendendo mais do que, né, os operadores, digamos assim. Então, o que que acabou acontecendo, né? Alguns dos grandes inventos, né, como a gente já sabe, foram durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, em 1941, né, havia um estudante de engenharia alemão chamado Konrad Zuse.
Então, ele acabou construindo, né, uma série de máquinas, né? Então, essas máquinas também eram automáticas e usavam relés eletromagnéticos, né? Então, eletromecânica, né? Essa máquina já é uma evolução, porque antes as máquinas eram totalmente mecânicas, né? E aqui surge a primeira máquina, digamos assim, as primeiras máquinas que usavam relés eletromagnéticos, né? Então, essas máquinas foram chamadas de Z3 e Z4. Então, o Zuz, né, que era um estudante ali, ele não conhecia as máquinas do Babbage, né? Provavelmente não teve nenhum contato, né, com outro, digamos, inventor, a gente pode chamar assim, né? Então, a Z3 foi, infelizmente, destruída, né, durante um bombardeio, né, em Berlim, em 1944, ou seja, 3 anos depois que foi inventado. E o trabalho, né, dos usos teve pouca influência nas máquinas subsequentes, tá? Então, a guerra também tem isso, né? As pessoas, assim como surgem, alguns inventos, alguns deles, né, morrem com o próprio inventor, né? Enfim, né? E provavelmente, né, essas máquinas também eram usadas para calcular trajetória balística, coisa do gênero. Então, isso aí também, infelizmente, às vezes os inventores tentam criar coisas interessantes, mas que são usadas para coisas não interessantes, né? Mas, enfim. Então, foi utilizado, né, pelo Instituto de Pesquisa Aeronáutica alemão, né, para fazer análise, né, estatística em projeto de asas de aeronaves, né, porque os alemães também foram os precursores nos jatos, né, nos aviões. Então, tinha como objetivo também a codificação de mensagens, né, que é uma coisa que existia muito na guerra, né, aquela máquina famosa também do exército alemão, que era o Enigma, né? E também aqui a gente fala um pouco dessas ideias. Então, existia uma equipe de 15 pessoas, né, que trabalhavam no anexo, né, na fábrica de aviões. Então, elas precisavam operar essas máquinas, né? Essa máquina ela armazenava até 64 números, né, de 22 bits. Então, reparem que ela era uma máquina bem limitada, né? Então, os cálculos eram realizados em aritmética já binária, né, de ponto flutuante, e ela já calculava raízes quadradas e realizava multiplicação em cerca de 5 segundos, né? Então, a máquina possivelmente fazia cálculos melhores já que um ser humano, aqui, né? Que começam a ser as primeiras máquinas mais interessantes. Então, durante a guerra, né, esse estudante alemão, ele construiu as Zetaias, né? Tá aí a foto das Zetaias, também é uma máquina bem diferente do que a gente está acostumado hoje, né? Então, repare, né? E ela é totalmente eletromecânica, usa relés, né? E provavelmente cada um desses relés ia acionar ou não acionar para representar um número, né? Então, provavelmente uma fileira dessas aí, da esquerda para a direita, ou mais de uma, representaria, né, o número de bits ali que ela conseguiria representar. Então, aqui mostra, né, a mesma máquina que foi reconstruída em 1960, né, foi restaurada, digamos assim. Então, reparem que ainda as duas aqui, fotos são bem similares, né? Então, a ideia principal é que a gente siga vendo isso por enquanto, né? Então, um aluno aí, né, que fazia doutorado, né, decidiu criar um computador através de relés, né, usando relés. E Babbage não conseguiu construir, né, com rodas dentadas. Então, o cara queria construir como se fosse a máquina do Babbage, que ficou com o projeto pela metade, né, ou seja, a máquina analítica, ou a outra máquina, né, que ele criou. E a ideia principal, né, de Aiken foi o Mark I. Então, esse Mark I foi construído em 1944 também, na Lenda da Guerra, em Harvard, né, na Universidade de Harvard. Então, algumas das características, né, essa máquina era capaz de ter 72 palavras de 32 dígitos decimais, de 23, perdão, dígitos decimais. A mania de pensar em 32 bits, né, na verdade são 23 aqui. O tempo de instrução, ou seja, o tempo, né, que ela demorava para realizar uma operação era aproximadamente 6 segundos. A entrada e saída usava fitas, né, de papel perfurados. Então, foi a primeira coisa que
Ainda não eram fitas magnéticas, tá, pessoal? Ou seja, não estávamos ainda já usando fitas magnetizadas, né, para armazenar dados. Foi um dos primeiros computadores de propósito geral, né? E aqui nós já temos também um computador eletromecânico, né? Ainda temos, né? Então, usando aí relés eletromecânicos. Então, o Mark I, né, ele chegou a ter, nessa altura, né, 17, aliás, essa largura, né, 17 metros de comprimento, 2,5 metros de altura, né, e pesava aproximadamente 5 toneladas, né, ou seja, uma máquina muito grande. E quando em funcionamento, né, produzia-se um ruído similar a várias velhinhas todas a tricotar ao mesmo tempo, né, ou seja, isso é um barulho eletromecânico complicado, né, de se aturar. Então, ela tinha subrrotinas integrais que calculavam funções logarítmicas e trigonométricas, ou seja, conseguia fazer, né, várias operações. Foi operado, né, pelo serviço, né, da Marinha norte-americana, né, o US Marines, né, provavelmente, para fins militares, né? Então, na verdade, eles resolviam aqui problemas, né, que não exigiam grandes equipes, né, de computadores humanos. Então, a ideia principal é que esse computador fosse usado para guerra também, para cálculo de balística, né? E quando esse mesmo aluno, né, ele tentou continuar desenvolvendo novas máquinas, né, ele queria fazer o Mark II e o Mark III, né, essa ideia de relé já estava obsoleta, né, então a era da eletrônica já estava começando, né, então o pessoal já estava querendo trabalhar com válvulas, né, com a evolução dos relés. Então a ideia principal é que esses computadores mecânicos e eletromecânicos começaram a ficar, digamos, depreciados, né? Ficaram, digamos, sucateados, né? E o pessoal começou a tentar usar eletrônica. Então, né, aqui mostra, né, perdão, aqui tá algum erro aqui, né? Está escrito que é o alemão, mas não é. Acho que isso é uma maneira de copiar e colar os slides. Essa máquina aqui é o Mark I, né? Feita em Harvard, pelo Aiken, né? Então, eu vou corrigir esse slide antes de postar lá, ou repostar, né? Acho que eu já botei. Né, então, aqui fala um pouquinho, né, das principais invenções, né, históricas. Então, as primeiras máquinas lá, calculador de Pascal, depois, né, calculador de Leibniz, depois a máquina de diferença de Babbage, depois a máquina analítica, né, de Babbage, depois a gente tem os ETAs dos usos, e depois a gente tem o Mark I do Aiken, né? Então, o que acabou acontecendo? Essa foi a era, né, das máquinas mecânicas e eletromecânicas. A partir daí, né, a gente começa a surgir os primeiros computadores, de fato, de propósito geral, né, ou seja, que realizam qualquer tipo de cálculo, né? Então, outros dois inventores, o Malfly e o Epper, né, eles coordenaram, né, a construção do ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, né, ou seja, eles criaram o primeiro computador que fazia cálculos para guerra também, né? Então, a ideia principal é que ele foi provavelmente o primeiro computador eletrônico, né, de propósito geral, né? Ou seja, essa é a primeira máquina completamente eletrônica, né? Então, pesava 30 toneladas, tinha 18.000 válvulas, realizava a multiplicação de dois números em 3 milissegundos, trabalhava com 10 dígitos, operava com decimais e não em binários. Porém, né, parte da motivação do ENIAC era a necessidade de construir tabelas balísticas, né, de forma automática. E a ideia, né, o interesse do sistema era o sistema militar americano. Ou seja, esse projeto foi certamente financiado aí pelo governo norte-americano, né, no auge da guerra, a fim de melhorar, né, o desempenho do exército americano na guerra, né, não desperdiçar, digamos, né, projéteis balísticos, né, o que era, para a época, um grande avanço, né, principalmente que a máquina era completamente eletrônica. Então, aqui mostra um pouquinho, né, o que importa para nós, né, que é as divisões básicas, né, então ela também funcionava à base, né, sentada à base de leitor de cartões, né, então
essas entradas, elas entravam nas entradas A0, A1 até a A30, né? Ou seja, tinham 30, a capacidade de colocar 30 acumuladores, então de acumuladores. Tinha as suas respectivas funções, né, que iriam realizar, né, com tabela de função, divisão e, digamos assim, a raiz quadrada, né, e a multiplicação. Então, tinha uma unidade de massa de programação, ou seja, aqui tu provavelmente ia ter alguma entrada que dizia qual são as operações que tu vai realizar em cada número, então tu conseguia já programar a máquina para realizar determinadas funções, né? Ou uma após a outra, multiplicar por um número, dividir por outro, enfim, né? Então tu tinha vários acumuladores para... E ela imprimia, né, o cartão, depois como resposta. Então a ideia principal é nessa. Então, tu tinha que inserir, né, as linhas do programa também, né, por essa unidade de programação, para que a máquina se organizasse e realizasse as funções. Então, essas máquinas foram as primeiras máquinas que funcionavam eletronicamente, porém, as entradas eram feitas pelo ser humano através de cartões perfurados. Né? Isso é uma grande dor de cabeça. Qualquer programação mal feita tinha que, né, refazer tudo de novo, a máquina ia demorar uma certa quantidade de tempo, né, imprimir tudo de novo, então, né, os cálculos tinham que ser conferidos, né, então é uma época um pouco complicada também, né. Então aqui mostra, né, que essa máquina, né, era um monstro, né, imaginem que essa máquina gastava muita eletricidade, tá, então é uma máquina já que era, como eu falei, totalmente eletrônico. Porém, nessa época, né, a gente ainda não tinha os transistores, né? A eletrônica, de fato, miniaturizou com a vinda dos transistores, né? Então, aqui a máquina era totalmente valvulada, né? Essa máquina devia aquecer muito. Então, reparem que aqui parece que tem um ar-condicionado central, né? Porque provavelmente a máquina devia gastar muita energia e aquecer muito, tá? Então, acabam as máquinas, digamos assim, né, falando de forma breve, né, vai ser uma das primeiras do que a gente chama de gerações de computadores, né? Vai dividir em 5 gerações diferentes, tecnologias que eram utilizadas na época, né? E a primeira geração, né, quando a gente sai das máquinas mecânicas e eletromagnéticas, né, com os relés eletromagnéticos, ou eletromecânicas, né, como a gente chama ali, a gente passa a ter máquinas completamente elétricas, eletroeletrônicas, né? Assim, né? Então, essas configuram, né, esse tipo de máquina na primeira geração. Então, essa primeira geração, né, ela vem no pós-guerra ali, né, então, digamos assim, 1946 até 1954, né, e a tecnologia que se tinha na época era um valve, né, memória de tubos catódicos, quilômetros de fios, né, de processamento em milissegundos, né, que a gente viu ali que o ENIAC fazia em 3 milissegundos, então 0,003 segundos, né, pessoal, para realizar uma operação. É muito mais rápido já que um ser humano, dependendo, né, do ser humano, mas certamente sim, né, na média, né, vamos pensar assim, é um grande consumo de energia e superaquecimento. Então, a máquina tinha esse problema. Característica de radar, né, ou seja, aritmética de ponto fixo, né, e ela tinha uma característica de ter um software, né, ou seja, tinha como ser programado, com linguagem de máquina e linguagem assembly. Então, começam digamos, precursores, aí, como o ENIAC, o EDVAC, o ENIVAC e o IAS, né, projetos geralmente patrocinados por grandes empresas ou grandes governos, né, ou mesmo a parte militar. Então, é o que aconteceu. Aqui surgiram também alguns conceitos interessantes, tá, pessoal? Como um conceito de memória principal, né, uma unidade central de processamento, que hoje é o que a gente chama de CPU, né, nosso computador. Unidade de controle, né, que operações vão ser realizadas. Algumas entradas de dados, como leitor de cartões, né, unidades de memória secundária, o console, ou seja, as primeiras telas, né, os primeiros tubos de raios catódicos, né, e uma impressora, né, perfurador de cartões, né, então, alguns equipamentos de entrada e saída, né, então, a ideia principal é que a gente já começa a ter
como ideia uma memória principal, uma unidade de processamento, né, e as unidades de entrada e saída, né, que são essas do mais do lado direito. Então, aqui começa a configurar a primeira arquitetura, né, de computador, digamos assim, né, então a gente vai estudar elas mais para frente, logo em breve, tá, provavelmente nas próximas aulas. Surge também a segunda geração, pessoal, computadores, tá? Então, essa segunda geração já é na próxima década, né? Ou seja, que a gente tinha de 46 a 54, né? E a gente já tem de 55 a 64. Então, surge, né, a tecnologia dos transistores, núcleos de ferrite, discos magnéticos. O processamento passa a ser em microsegundos, ou seja, 10 na menos 6 segundos, ou seja, 1000 vezes mais rápido que a geração anterior. A diminuição do tamanho e do consumo, né? Circuitos impressos, acaba com esse festival de cabo e válvula, né? Então, surgem as características de hardware como, né, arquitetura de pontos flutuantes, registrador de índice, processadores de entrada e saída, características de software, né, linguagem de mais alto nível, bibliotecas de subrrotinas, né, e funções matemáticas, processamento em lote, ou seja, conseguir processar uma grande quantidade de dados de forma sequencial, né, usando laços, etc. E, né, começa as grandes, digamos, empresas do ramo da computação na época, né, que era a IBM, principalmente, né. Então, surge o IBM 7090, né, IBM 7094, a CDC 1604, o TX0 e o PDP-1, né, que é um dos primeiros computadores de acesso mais irrestrito, né, para a população, digamos assim, né. Esses grandes outros computadores eram só grandes empresas que possuíam, né, empresas que precisavam trabalhar ali com uma grande quantidade de números, né, vendas, revendas, cálculo, lucro, enfim, toda a parte do setor aí de contabilidade, não só isso, mas também de controle, né, controle financeiro, principalmente. Bancos, etc., né? O pessoal acaba usando bastante, né, esses primeiros computadores. Então, né, uma década depois, né, de 65 até 74, surgem, então, os primeiros circuitos integrados, né, ou seja, Small Scale Integration e o Medium Scale Integration, né, o SSI e o MSI, né, então, ou seja, circuitos integrados de pequena escala e circuitos integrados de média escala, né, então, é isso que significa o SSI e o MSI ali daqueles países. Então, melhorou a potência, ou seja, a gente gasta cada vez menos energia, né? E o processamento passa a ser em 10 na menos 9, ou seja, nanosegundos, né? Então, ou seja, essa terceira geração já passa a ser também, né, 1000 vezes mais rápida que a anterior. Então, passou-se uma década e a velocidade foi multiplicada por 1000, tá? Então, características do hardware, surge então a microprogramação, pipeline, memória cache. Nas características de software, surge a multiprogramação, multiprocessamento, né, sistema operacional, parte de uso de memória virtual, ou seja, memória temporária, né, memória secundária, né, o nosso disco, né, para armazenar temporariamente os dados. A ideia principal é que a gente veja isso mais para frente, tá? Em outras disciplinas, né? Mas a ideia é que vocês pelo menos tenham uma ideia. Aqui também, de novo, eu fico com 2 linhas repetidas, eu vou corrigir isso aqui. Os exemplos principais é o IBM System 360, né? E o DEC PDP-8. Então, esses são os principais, digamos, computadores da época, né? Então, esses foram bastante vendidos, tá, pessoal? Essas tecnologias se difundiram bastante na época. Bom, e aí em 1975, até que data, mais ou menos, tem alguns livros aí que vão falar que é 1988, tem outros que vão falar que é até 1990, né? Cada livro diz uma coisa, né? Mas a ideia é que aqui a gente tinha já circuitos integrados, né, de large scale integration, ou seja, né, circuitos integrados de larga escala, e very large scale integration, ou seja, circuitos integrados de grande largura, digamos, né? Então,
muito mais complexos, né? Então, as memórias já passavam a ser semicondutoras, né? Queda nos preços, miniaturização, o processamento em picosegundos, ou seja, 10 na menos 12, né? Então, a gente também ganha aí de 1000 vezes em relação às gerações anteriores. Então, a característica do hardware já passa a ser arquiteturas famosas, né, como o RISC, né, que são uma das arquiteturas que nós vamos estudar, né? Processadores superescalados, né, arquiteturas de 64 bits, né, e aí começam a surgir os primeiros processadores aí, né, e computadores da Amdal e da Intel, os primeiros personal computers, né, da IBM e da Apple. Então, repare, né, que são as precursoras, digamos assim, né. A partir daí, pessoal, a gente entra na segunda geração, perdão, na última geração, que é considerada a quinta geração, né? Surgiu em meados de 1988, 1990, então o pessoal aproxima, né, de 1990, o livro que eu uso aí, que é o livro do Raul Weber, ele aproxima de 1990, onde surgem os primeiros VLSIs, né, que é o Very Large Scale Integrated, circuitos integrados de muito larga escala, né? Então, o que acaba acontecendo, né? A gente passa a ter máquinas massivamente paralelas, a gente passa a ter o nascimento, né, de novas tecnologias devido, né, a gente ter cálculos realizados de forma paralela e com altíssima velocidade. Então, surgem, né, algumas das tecnologias que a gente vem evoluindo ao longo das décadas, né, como inteligência artificial, reconhecimento de voz, redes neurais, né, que é uma das coisas que eu trabalho, redes neurais convolucionais, a parte robótica, né, a parte também de transmissão de dados, né, redes de alta velocidade, computação distribuída, né, ou seja, computação nas nuvens, enfim, grid de computadores, né, computação em grid ou em grade, como quero chamar, computação móvel, ubíqua, realidade de aumentada, enfim, uma série de tecnologias que são possíveis hoje devido aos circuitos de larga escala, aos microcircuitos, né, de larga escala, ou seja, dentro, né, dos nossos CPUs hoje a gente tem mais de 2 milhões de transistores, né, realizando as mais diversas operações aí através de portas lógicas, que é o que vocês estão vendo aí na disciplina de TD. Bom, então, né, a gente tem alguns exemplos de novo, né, como computadores da IBM, da Intel, da Apple e também da Amdal. E aí, aqui a gente começa a fazer um resumo, né, do que é, né, a quarta, quinta geração. Então, a gente inicialmente, na primeira geração, trabalhava com válvulas, depois com transistores, depois com circuitos integrados de pequena escala e média escala, depois de larga escala e de very large scale, né? Então, aqui o pessoal já meio que começa a misturar, porque a tecnologia não mudou muito, né? Continua sendo circuitos integrados. Saiu de pequena e média escala para de grande e muito grande escala, né? Então, a gente começa a ter os CPUs superescalares, né? Multicores, enfim, arquiteturas RISC, ou seja, processadores da Intel, aí, e é o que vem surgindo desde essa época, né? Então, o que aconteceu? A primeira geração usava válvulas, né? Então, isso aqui é uma outra figura. A segunda geração começou a usar transistores. A terceira geração começou a usar circuitos integrados, né? Como a gente viu ali, de baixa escala ou média escala. Aqui a gente já começa a usar, né? A geração com Very Large Scale Integration, né? Ou seja, e hoje a gente já está na Ultra Large Scale Integration, né? Na ULSI, tá? Então, essa aqui já é a que a gente está atualmente, né? Então, a quinta geração já começa a surgir a partir dos anos 90, tá? Então, existem outros gráficos aí na literatura que mostram a quantidade, né, de transistores e quantos, até 10 mil nessa aqui, se não me engano, até 100 mil nessa aqui a partir de 1 milhão, né? Algo do gênero, sabe? De 100 mil até o infinito. Então, mais ou menos isso, né? A gente pensar que um cara desse aqui, um transistor normal, né? Esse aqui é um transistor convencional, aí, foi transformado, né, dentro de uma pastilha de silício aqui, para milhões de transistores, né? Eu vou também depois passar um videozinho aí para vocês assistirem, que é interessante, né? A criação dos processadores.
como é que são criados, né? Então, isso acho que é uma coisa legal de vocês assistirem. Vai ser uma das tarefas aí, tá? Costumo dar essa tarefa, quando eu ministro essa aula, é a parte interessante. Então, né, a evolução dos computadores, ela tem sido caracterizada por algumas características, tá? As características principais, né? A diminuição do tamanho dos componentes, ou seja, né, a gente vem olhando aí o transistor sendo miniaturizado, né, pessoal? Então, passa a cada 2 anos, né, existe uma lei famosa aí, que é a lei de Moore, né, que é uma lei criada aí nos anos 80, se não me engano, que falava que, né, os semicondutores, eles iam diminuir pela metade o seu tamanho a cada 2 anos, né, ou seja, a cada 2 anos eu reduzo o tamanho do transistor, tá? E a gente está chegando perto do limite disso, tá, pessoal? Então, assim, hoje, o estado da arte, da produção de transistores, tá? É 5 nanosegundos, tá? Que é a TSMC, tá? A empresa tailandesa, taiwanesa, né? De Taiwan. Então, o que acaba acontecendo, né? Essa empresa, hoje, ela produz chips com 5 nanômetros, né? Que chama, ou seja, 5 vezes 10 na menos 9 metros, ou seja, então, dividir né, 1 metro por, na verdade, 100 milhões, né? Então, seria essa. Não, não, 1 bilhão, perdão. Né? Então, dividir 1 metro por 1 bilhão. Então, a gente teria, né, um transistor muito miniaturizado, né? Menor que, digamos assim, um fio de cabelo. Né? Então, o que acaba acontecendo, né, pessoal? A gente vai chegando no limite físico, né, de produção disso. É uma coisa muito miniaturizada. Então, esse é o grande problema de hoje, tá? Então, a gente vem ao longo dos anos, aí, dos últimos anos, né, pulando, né, de 40 nanômetros, para depois para 22 nanômetros, depois para 12 nanômetros, depois para 7 nanômetros e agora 5 nanômetros, tá? Então, essas são as últimas. E a gente está chegando perto do limite aí. Que os últimos processadores aí produzidos com 5 nanômetros, eles estão tendo um grande percentual de falha, né? Então, a cada 100 produzidos, 5 dão problema, ou mais que 5, né? Ou seja, devido às falhas de microcircuito, né? Então, isso é uma coisa que a gente está chegando no limite, tá? Então, esses processadores eles estão acabando tendo que ser testados, né? Muito testados, para saber se estão de acordo com o mínimo esperado pela fabricação, né? É um processo fabril muito custoso, tá, pessoal? Tem desde a purificação do silício. Então, no vídeo que eu vou passar para vocês aí como tarefa, dessa semana vocês vão conhecer os processos, né? São processos químicos, processos, enfim, de implantação de íons químico-físicos. Enfim, é um processo bem complexo, tá? Além de deposição também, né, de condutores, né, para realização e construção dos transistores, dos microtransistores, tá? Então, a gente também está caracterizado pelo aumento na velocidade dos processadores, ou seja, aumento do clock, aumento, né, do número de operações por segundo, aí, que a gente chama de MIPS, né? São os milhões de instruções por segundo, né? Que é conhecido por MIPS. Vou falar um pouquinho mais tarde sobre isso. O aumento da capacidade de memória, ou seja, a gente vê hoje, né, processadores cada vez com mais memória, né? A memória ficou muito mais barata do que era antigamente. Aumento na capacidade e na velocidade dos dispositivos de entrada e saída, né? Ou seja, né, os nossos dispositivos, né, de cópia de dados, aí, tipo o pendrive, né, ele é muito mais rápido, né, cada vez mais rápido com as USBs aí, 3.0, né, vai surgir cada vez melhorias, né, nossa saída de vídeo também, né, antes era VGA, mais simples, para resoluções menores, e hoje a gente, né, tem um cabo HDMI aí que suporta até 4K, né, 4.000 pixels aí, sei lá, enfim. Historicamente, a gente também tem um aumento na velocidade dos processadores e diminuição do tamanho deles, né, tamanho dos componentes, ou tamanho, e isso está reduzindo, como eu falei, a gente está chegando perto do limite, né, a lei de Moore ela já não está mais valendo, ou seja, a cada 2 anos a gente não miniaturiza, não divide por 2 o tamanho do transistor, né? Nos últimos 2 anos aí, saiu de 7 para 5 nanômetros, tá? Então, e a Intel está estagnada, né? A Intel não consegue fazer uma produção tão boa quanto a TSMC,
A Intel, se não me engano, estava estagnada em 12 nanômetros, tá? Tentou começar a produzir em 7 nanômetros, estava, parece que, tentando passar parte da produção dela para a Samsung, né, que é uma das empresas também que consegue produzir a 7 nanômetros, além da TSMC, que é a principal produtora, né? Então, a grande maioria hoje, pessoal, das empresas que produz, né, chips aí, né, e processadores como a ARM, a NVIDIA, a AMD e tal, todas essas que não ficam com medo, né, com aquele receio de ter sua tecnologia roubada, que é um dos grandes receios da Intel, né, começar a produzir as coisas, né, em Taiwan, na China, vamos dizer que os chineses são... Né, aí vem uma questão meio política, né, e algum conflito, né, que eles têm a respeito, né, da China e dos Estados Unidos. E aí acaba que ela não entrega, né, os seus projetos para produzir na China, mas entrega para a Coreia, né? Ou seja, o Samsung pode. Agora, os chineses ali, os anexos dos chineses não podem. Né? Então, obviamente, o que acaba acontecendo? Ela acaba terceirizando por não ter tecnologia fabril, né? Então, ela não é o estado da arte, ela está defasada, né, tecnologicamente, em relação às fábricas chinesas. Então, isso, infelizmente, é uma coisa que faz com que a gente pense que, né, os chineses aí no ramo da tecnologia estão evoluindo mais do que os demais países, tá? Devido ao seu grande investimento em educação. Então, o que acaba acontecendo, né? Essa redução da distância entre os componentes, né, e do aumento de velocidade, ela está também chegando perto de um limite, né? E a gente está recentemente vendo, né, maiores ganhos de velocidade obtidos pela mudança de arquitetura, ou seja, a arquitetura, que é o que a gente está estudando aqui, né, nessa disciplina, ela também é uma das principais coisas, né, importantes para tu ganhar desempenho. Então, o pessoal está investindo bastante nesse esquema de melhorar a arquitetura, melhorar a organização, para que os teus processadores ganhem desempenho, tá? Ou seja, mais cores, mais ULAs, né? Mais unidades de cálculo, digamos, de cálculos específicos, enfim, tudo aquilo que a gente chama de unidades funcionais dentro do processador, né? Então, essas unidades funcionais são criadas para esses fins, né? Para cálculos específicos, sejam eles gráficos 3D, sejam eles, né, criptografia, sejam eles, enfim, outros tipos de cálculo que a gente desconhece. Então, existem cerca de, né, 20 unidades funcionais dentro de um processador aí da Intel ou da AMD, né, fazendo mais diferentes tipos de cálculo que a gente desconhece. Então, só lendo, né, o manual completo aí do processador para ter ideia, né, do que ele é capaz. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver que na próxima aula, né, pessoal, a gente vai começar a falar sobre as arquiteturas, né, de processadores como um todo, seja da memória principal, né, dos registradores principais, né, de acesso à memória, né, o program counter, né, o registrador de instrução, unidade de controle, né, os acumuladores, né, os registradores que acumulam, né, valores matemáticos, e as unidades lógicas aritméticas, né, que é umas coisas que vocês também estão vendo aí na disciplina, vão ver na disciplina básica de TD. Então, a gente meio que nessa disciplina é uma mistura entre a teoria, né, e como funciona, é mais por lado, né, da disciplina de TD, mas eu acho que é muito importante a gente entender, né, a arquitetura básica de um processador para saber o que o nosso processador faz, né, quando está realizando operações matemáticas. Bom, o resumo dessa aula é que a gente viu, né, a evolução das diversas máquinas desenvolvidas, né, pelo homem, sejam elas mecânicas, eletromecânicas, ou eletrônicas, eletroeletrônicas, né? A gente viu também alguns diversos inventores, suas respectivas máquinas, né? A gente viu as diferentes características e limitações dessas máquinas, né? E a gente começou a ver agora, né, no final da aula, no meio por fim, as gerações de computadores e suas características. Tá? Então, o que fica meio que de dica, né, para vocês? Algumas sugestões, né? Que vocês vejam a história da construção, né, do ENIAC, que vocês vejam, né, os pioneiros da computação, ou seja, né, as principais empresas que começaram no ramo da computação e algumas estão aí até hoje, né? Então,
ele é dividido em duas partes, né? Eu coloquei os links aí. E sugiro que vocês vejam o filme do Alan Turing, né, que é um dos principais, digamos assim, pesquisadores da área, né, da matemática e da área de cálculo. Ele trabalhou na quebra dessa máquina Enigma, aí, que era uma máquina nazista de fotografia. Esse livro demonstra que ele trabalhava, né, para a agência de inteligência, digamos, do Reino Unido, né, ou seja, da rainha, né, e aí a ideia principal é que esse cara, dado como o pai da computação, né, ele que criou uma máquina eletromecânica na época para quebrar, né, a criptografia dos nazistas, tá? Como eu falei, também sugiro que vocês vejam Highland Figures, né? São filmes recentes, tá, pessoal? São filmes de 5, 6 anos, tá? Então, mais ou menos isso. Então, alguns provavelmente até já viram esses filmes, tá? Então, recomendo que assistam. Existem outros, né? Mas acho que para vocês terem alguma ideia, né? A ideia é assistir isso aí. Estou aberto a dúvidas, pessoal. Alguém tem alguma dúvida a respeito do conteúdo, algum outro comentário, né? Perdão. Ah, tá, ok. Douglas. Mas, enfim, quanto à pontuação aí, no caso do Pearson, no caso do Eric, não tem problema, pessoal. Se vocês não conseguirem atingir os 15 mil, é porque tem que treinar um pouco mais, né? Sugiro que treinem um pouco mais, tá? Mas a ideia principal é que se não conseguirem, postem que vocês conseguiram, né? Salvem aí digamos, a tela aí, que vocês conseguiram, e vocês vão ganhar a presença. Porém, né, o ideal é que vocês treinem até atingir, né, esses valores aí, tá, pessoal? Óbvio, né, que eu já tenho uma certa, digamos assim, predisposição, né, para entender como é que funciona esse jogo aí, né? Eu estudo isso há muitos anos. Na verdade, acaba acontecendo que eu fiz rápido, assim, né? No primeiro treino, fiz por aí, fiz uns 15 mil pontos, acho. Assim, não, o pessoal vai conseguir fazer, né? Vai treinar um pouquinho, vai conseguir fazer. Mas talvez eu tenha estipulado um pouco acima do esperado, tá? Então não deixem de fazer porque não atingiram, tá? Mas pelo menos 10 conseguiram atingir, tá? Então, o que que eu acabo dizendo para vocês, pessoal? A nossa aula de hoje, realmente, era isso, tá? A gente vai começar a ver a aula que vem, a parte, como eu falei, de arquiteturas em si, né? Ou seja, falar sobre a arquitetura, né, de Harvard, falar sobre as outras arquiteturas de von Neumann, né, que é o que é usado até hoje, principais. Vamos falar um pouquinho também das arquiteturas modernas e atuais, paralelas, né? Vamos falar um pouquinho sobre como é a divisão da placa-mãe, né? Então, a gente vai começar a conversar um pouco a respeito de como eram, né, como foi a evolução, não só, né, das arquiteturas, mas também, né, dessas tecnologias, né? Placa-mãe, entradas e saídas. Então, existem uma série de tecnologias que mudaram para melhor, para muito melhor, né? E miniaturizaram, né, pessoal? Então, se for pensar que o meu celular que está no bolso hoje é melhor do que o primeiro computador que eu tive na vida, que era um trambolho, né? Então, que era um desktop, né? Que tinha um tamanho, sei lá, 10, 100 vezes maior. Então, é importante que a gente leve em consideração. Eu vou pegar o formulário de chamada aqui para colocar disponível para vocês responderem, hein? Vou fazer as respectivas correções, né, nessa aula, que eu percebi aqui durante a aula que tem alguns errinhos, tá? Então, é importante que a gente corrija, né? Vocês não fiquem com os slides lá com erros, né, pessoal? Então, a ideia principal é essa. Vou disponibilizar o vídeo, eu sempre dou uma editada no vídeo, tá? Então, o que acaba acontecendo? Quando eu parar de gravar aqui, vai acontecer isso, né? Eu vou começar a parar de gravar aqui.